Olá pessoal, quase todo mundo sabe que alguns atores estão dispostos a fazer muitas coisas para interpretar melhor um papel. Alguns até concordam em fazer algumas acrobacias malucas. No entanto, se um dublê substitui um ator ou uma atriz, isso não significa que esses atores são preguiçosos. É claro que muitos deles adorariam saltar de um trampolim ou voar pelos ares, mas imagine o que aconteceria se o personagem principal de um filme ficasse gravemente ferido durante uma filmagem. Isso atrasaria todos os prazos, a produtora do filme teria grandes prejuízos e os espectadores teriam que esperar muito mais para poder ver o filme. É por isso que eles contam com a ajuda dos dublês. Hoje falaremos desses gêmeos desconhecidos das celebridades. Vamos lá! Tony McFarlane. É bastante provável que esse nome, assim como os outros nomes do vídeo de hoje, não soe muito familiar, mas para o Chris Pratt, o ator que interpreta Peter Quill, o Tony McFarlane significa muito. O próprio ator contou que o último filme não foi a primeira vez que os dois trabalharam juntos. Eles já tinham colaborado no set de Jurassic World. Ao vê-los um do lado do outro, ficamos um pouco confusos. Quem é o Pratt? O da esquerda, certo? Ou será o da direita? Não, espera, estamos confusos. O McFarlane é um dos dublês mais populares de Hollywood da última década. Ele atuou em grandes sucessos do cinema como Capitão América Guerra Civil e Jogos Vorazes A Esperança Parte 1. Mas esta é apenas uma pequena parte do seu currículo. O Tony também substituiu Chris Pratt na segunda parte de Guardiões da Galáxia e no filme Passageiros. Parece que o Chris encontrou um cara que realmente pode confiar para qualquer coisa, até mesmo fazer seus personagens. Bob Holland Hanton. Esse cara já tem uma lista enorme de filmes, onde muitas vezes ele teve que arriscar sua vida. O Bob já substituiu atores como Chris Evans, Chris Pine, o Christian Bale e o Chris Hemsworth. Você deve estar achando que o Bob tem uma preferência especial por celebridades chamadas Chris, mas a coisa não é bem assim. O segredo é que esse cara tem habilidades físicas impressionantes e por isso pode atuar em vários papéis que requerem muita força. Atualmente o Bob é o substituto de Chris Hemsworth em todos os filmes da Marvel onde o Thor aparece, por exemplo. Olhando para os atores um do lado do outro, ficamos pensando que é exatamente assim que o irmão do Deus do Trovão deve ser. Um irmão normal, não aquele interpretado pelo Tom Hiddleston. Sem querer ofender o Tom. Para se tornar o dublê de Hemsworth no papel de Thor, o Bob teve que trabalhar muito. Ele treinava por 18 horas semanais. E ele fazia isso apesar de já ser bastante musculoso. Além disso, para ficar do tamanho do Thor, o Bob, além de treinar constantemente, também precisava se alimentar 35 vezes por dia. 35. Nada de sal, nada de açúcar e uma peruca loira. Essa é a receita para ser o dublê do Thor. E quer saber? Em alguns aspectos ele ficou ainda melhor que o original. William Spencer. É simplesmente impossível interpretar um super-herói na telona sem a ajuda de um dublê. Então é claro que o Andrew Garfield, que interpretou o Homem-Aranha em 2 filmes, contou com a ajuda desses profissionais. Em A Ameaça de Eletro, por exemplo, ele tinha 2 dublês. Um fazia as acrobacias, escondido sob a máscara, e o outro, William Spencer, mostrava a destreza de Peter Parker na vida cotidiana. O William é o primeiro dublê que também é skatista profissional. Ele usa seu skate para fazer truques incríveis, então não é nada surpreendente que ele tenha sido convidado para tentar conseguir o papel do Homem-Aranha. Além disso, o William era bastante parecido fisicamente com o Andrew Garfield, então os cineastas não hesitaram muito em contratá-lo. Graças a este dublê, o Spider-Man pode não só pular pelas paredes e lutar com os criminosos, mas também usar seus superpoderes no dia a dia. Mas o William mesmo não possui superpoderes, só muita destreza e muitos anos de experiência. Ou será que não é só isso? Heidi Moneymaker. A Heidi Moneymaker, assim como muitos outros artistas das acrobacias, praticava ginástica na infância e depois de adulta acabou tornando-se uma dublê profissional. Todos os filmes onde a atriz Scarlett Johansson faz o papel de Natasha Romanoff contam com a participação de Heidi. Além de substituir a atriz em cena, a Heidi também ensina a atriz a fazer as coreografias das lutas corpo a corpo e, pelo que parece, acabou até virando amiga da Scarlett. E apesar da aparência
das duas não ser muito parecida, na tela é difícil distinguir uma da outra. Essa acrobacia foi feita pela Heidi ou pela Scarlett? Se pensarmos no número de histórias do universo Marvel em que a Viúva Negra pode aparecer, então esta dublê destemida terá trabalho por muitos anos. Ficamos muito felizes por ela. Kelly Richardson. A trajetória da Kelly Richardson como dublê não é muito longa, especialmente se comparada com a dos outros profissionais da nossa lista, mas também queremos falar um pouco sobre ela. Esta garota acrobata foi a dublê da atriz Alexandra Daddario no filme Terremoto: A Falha de San Andreas e interpretou a Nebulosa, a alienígena de pele azul da segunda parte de Guardiões da Galáxia. Sem maquiagem, ela não se parece muito com a atriz Karen Gillan, mas com um pouco de tinta azul, uns detalhes prostéticos de silicone e lentes, as duas se transformaram em irmãs gêmeas. Dani Farwell. Se você assistiu aos filmes da Marvel mais de uma vez, provavelmente se lembra de um personagem chamado Phil Coulson, interpretado pelo ator Clark Gregg. Quem conhece os agentes da S.H.I.E.L.D. já sabe de quem estamos falando, mas o agente Coulson não parece ser um personagem tão super-heróico para precisar de um dublê. Afinal, ele não pula nas paredes, não sacode um martelo, não lança um escudo, mas as coisas não são bem assim. O ator de 56 anos de idade foi substituído em cena algumas vezes pelo Dani Farwell. Olhando para o agente Coulson, parece que o Dani foi literalmente criado para ajudar o Clark Gregg nos sets de filmagem. Ele nem precisa de maquiagem, olha só. Sam Hargrave. Quando interpretou o Capitão América, o Chris Evans tinha vários dublês. Um deles era o Bob Holland Hutton, o irmão do Thor, e o outro era o Sam Hargrave. Embora o Sam não seja tão parecido com o personagem Steve Rogers, temos que admitir que de longe eles podem ser facilmente confundidos um com o outro, ainda mais se você não tem visão muito boa. E eles estão vestidos com a mesma roupa e usando o mesmo penteados, principalmente se um deles estiver usando um capacete. James Young. Como tornar a confusão com os capitães ainda mais divertida? Adicione o Bucky Barnes, claro. Espere, esse é o Sebastian Stan? Temos que admitir que o James Young, o dublê do Sebastian, não se parece nem com um primo distante dele, mas isso não é tão importante afinal. Primeiro porque esse personagem frequentemente usa uma máscara, um boné ou se esconde atrás de um cabelo comprido. Segundo, bem, veja você mesmo como esse cara luta. É uma verdadeira sorte que o Sam Hargrave, dublê do Capitão América, e o James Young se encontraram nos sets de filmagem. E da próxima vez que você assistir a uma luta entre o Capitão e o Bucky, pense em como elas seriam se não fosse por esses dois profissionais. Zoe Bell. Não existem muitos dublês que podem se gabar de ter iniciado suas carreiras aos 14 anos de idade, mas era justamente com essa idade que a Zoe Bell fazia parte da seleção nacional da Nova Zelândia de ginástica e que fez a sua primeira participação em um filme. Posteriormente, a Zoe aprendeu taekwondo e pôs o cinema na sua vida para sempre. Durante sua longa carreira, a Bell já trabalhou como dublê em um grande número de filmes. Ela já foi até a substituta de Lucy Lawless na série Xena, a Princesa Guerreira. Depois, a Zoe começou a colaborar com Quentin Tarantino e fez cenas de ação para a atriz Uma Thurman no famoso Kill Bill. Action. Em seguida, ela começou a atuar, mas sem deixar de lado o trabalho de dublê. Em sua carreira, a Zoe Bell foi indicada várias vezes ao Taurus World Stunt Awards, nas categorias Melhor Performance de Dublê Feminina, Melhor Luta e Melhor Queda de Grande Altura. Eventualmente, ela chegou ao universo Marvel em Thor Ragnarok. Bell foi convidada para substituir a atriz Kate Blanchett em cena. No entanto, a interação entre as atrizes não ficou restrita aos momentos de trabalho e parece que as atrizes se tornaram mesmo amigas. Será que o filme ajudou nisso? Bem, julgue por si mesmo. Roland Diaz.
Para terminar, um pouco mais de Homem-Aranha. É provável que você já ouviu falar que o Tom Holland, o mais jovem ator a interpretar o Peter Parker, fez todas as suas cenas de ação no filme. O Holland é um cara muito habilidoso com um ótimo preparo físico, que treinou muito para se tornar ainda melhor e parecer com um verdadeiro super-herói. Ele lutou, pulou, correu, deu cambalhotas e executou um monte de outras cenas acrobáticas para a imensa alegria de todos. O jovem ator ficou tão inspirado pelo papel de Homem-Aranha que acidentalmente quebrou o nariz no meio das gravações. Esta, aliás, foi a 4ª fratura de Holland em toda a sua carreira de ator. Isso porque ele é muito responsável em relação ao seu trabalho. Mas será mesmo que todos os truques do Homem-Aranha foram feitos pelo próprio Holland? A verdade é que 80% das cenas de ação foram sim feitas por ele, mas as cenas especialmente perigosas foram feitas pelo seu substituto, o Roland Diaz. É isso mesmo, ambos têm Holland no nome. Cuidado para não confundir. Mas quem sabe o que, além do nariz, este jovem ator poderia ter sacrificado pelo seu papel se ele não tivesse sido substituído por um profissional de verdade nos momentos mais perigosos. No entanto, se você se sentiu um pouco enganado, não se preocupe. Os dublês enganaram o próprio Tom. Quando chegou para os testes do papel, ele encontrou o Robert Downey Jr., o intérprete do Tony Stark. Assim como seu herói, o Tom ficou nervoso, mas tomou coragem para falar com o famoso ator. Poucos minutos depois, o verdadeiro Downey Jr. entrou na sala. A primeira pessoa era apenas o dublê dele. Bônus. Bem, vocês sabem que é impossível não falar do Hulk e do Mark Ruffalo. Acontece que todas as acrobacias do Mark nos filmes são feitas pelo herói verde e os responsáveis por ele são os especialistas em computação gráfica, ou seja, não tem nenhum dublê. Mas, mesmo assim, conseguimos encontrar alguém que ajuda o Mark Ruffalo a realizar alguns movimentos mais complexos. Conheça o Anthony Molinari. Ele foi o dublê do Mark em Truque de Mestre, e apesar deste filme não ter nada a ver com o universo da Marvel, não podíamos deixar de falar sobre esse dublê. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.